Bem, Sim. boa tarde a todos outra vez. O meu nome é Beatriz Cardoso. Hoje estamos aqui para fazer um evento assim um bocadinho mais descontraído sobre o feminismo, uma tertúlia assim, um estilo diferente. E antes de mais agradeço a todos a vossa presença, agradecer também à Tânia e à Marisa por estarem aqui connosco hoje. Já sabem, sigam a Negri nas redes sociais, fazer aqueles apelos do costume, acompanhar os nossos eventos. E agora se calhar passava a palavra à Madalena, porque ela vai aqui guiar a nossa conversa. Mas lá está, liguem as câmaras se quiserem para tornar isto um bocadinho mais dinâmico e boa tertúlia a todos. Hello, olá a todos, espero que estejam todos bem. Bem, então vamos dar início ao nosso convívio. Quero agradecer aos participantes todos e todas por terem vindo e um agradecimento especial à Marisa e à Tânia que estão dentro disto desde o dia 1. Foi profundo. Pronto, para quem não conhece, a Marisa foi estudante aqui de CPRI, acabou a licenciatura o ano passado e agora está a tirar o mestrado de Economia Política no ISCTE, está no primeiro ano, e a Tânia está no terceiro ano de CPRI, finalista, não é? Pronto, explicar só um bocadinho aqui as regras do evento. O evento vai ser mesmo, portanto, uma conversa super descontraída, portanto, sintam-se todos à vontade para ligar as câmaras novamente. Tudo o que for questões, sintam-se sempre à vontade para colocar questões, seja através do microfone, seja através do bate-papo. Eu e a Bia vamos tentar estar aqui atentas a esta questão mais logística. Ou levantem a mão se preferirem. Quanto ao evento, eu acho que é importante também dizer que vamos dividir isto aqui em duas partes, sendo que cada parte tem uma temática um bocadinho diferente. Portanto, a primeira temática vamos falar de feminismo e programas educativos e na segunda parte vamos falar do feminismo na academia. Pronto, então, Tânia e Marisa estão prontas? Sim? Ok. Então, eu vou lançar aqui umas questões e pronto, deixo-vos à vontade para conversarem entre vocês. A minha primeira questão é a seguinte: de que forma é que os programas educativos, e quando falo de programas educativos, falo de programas de terceiro ciclo e secundário, ajudam a perpetuar estereótipos de género e, no fundo, uma sociedade desigual? Portanto, talvez, diria eu, uma sociedade ainda que patriarcal. Não sei se a Marisa quer ir primeiro. Não? Pronto, eu acho que, primeiro de tudo, nós temos de pensar que o direito à educação, o direito à educação que está consagrado na Constituição é suposto ser universal para todos, para rapazes e raparigas, homens e mulheres. E até se nós formos ao artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos no ponto número 2 que a educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos. Eu isto acrescentaria também a todos os géneros, porque o que falha muitas vezes na educação, eu sinto esta perspectiva de género que de certa forma omite o papel da mulher, omite a experiência da mulher e por isso como é que eu que estou enquadrada neste sistema educativo, como é que eu vou compreender o meu papel se eu estou constantemente a receber deste sistema educativo representações da Olá! Cala que isto não se assiste. Quer saber? Representações da mulher que são estereotipadas, que são simplificadas e reduzidas e um sistema que também não acompanha as minhas aspirações, que não acompanha a minha história como mulher, como eu já disse, porque a história às vezes é vista como um simples parênteses e se pensarmos bem, às vezes a forma como os papéis de género também entram aqui muito, também é bastante redutora, claro, porque indiretamente me está constantemente a redirecionar para um caminho e esse caminho que me redireciona, esse sistema diz-me, não, tu como mulher tu tens este papel na sociedade,
E isso, claro, que me vai fechar as portas a explorar outras oportunidades como mulher que não nos são apresentadas. Portanto, logo aí são produzidas e reproduzidas espécie de microagressões que fazem com que, lá está, que eu não perceba a totalidade do meu potencial, não é? Como mulher, e que não sei se a Marisa, este ponto, quer acrescentar alguma coisa, eu sinto já falei algo muito. Não, eu concordo contigo. Eu acho que aquilo que falta principalmente nas escolas, e não só nos conteúdos programáticos das várias disciplinas, mas mesmo na escola enquanto instituição, é a falta de perspectiva de género. Ou seja, no outro dia estava-me a lembrar de um exemplo. Todos nós estudámos o 25 de Abril, por exemplo, na escola, desde que somos pequeninos, e eu nunca me lembro de ter falado das mulheres no 25 de Abril, tipo, qual é que foi o papel das mulheres no 25 de Abril, ou de falar, lá como hoje, no nascimento do 8 de março, e dessa... Nós olhamos para a forma como sempre nos foram ensinadas as coisas e nós vemos, e onde é que estavam as mulheres? E se calhar era uma pergunta que nós antes nem fazíamos a nós próprias, e quando ganhamos essa consciência, percebemos que de facto falta essa perspectiva de género. E eu acho que tem havido algumas tentativas de melhorar isso, até com a disciplina de cidadania, em que é abordada a questão da igualdade de género, etc. Mas eu acho que falta essa educação para a igualdade de uma forma mais transversal, não só desde essa questão de falar das mulheres nos demais contextos das diferentes disciplinas, mas também, se calhar, não sei, na disciplina de português, quantos livros de mulheres é que nós lemos? E de mulheres não brancas, mulheres não cis, mulheres não heteros. E isso é muito importante, eu não gosto muito do termo, mas essa interseccionalidade é muito importante. E mais do que isso, eu acho que é a espécie de cultura do machismo nas escolas. Mais à frente acho que podíamos falar disso também no ensino superior, mas na escola, quer dizer, apesar de haver várias, cada vez mais iniciativas, continua a haver uma cultura que é machista nas escolas, porque na escola falamos tipo segundo, terceiro ciclo secundário, que é uma altura de crescimento e que é uma altura de descoberta. É nessas alturas que vemos a assimilação dos papéis de género e da cultura machista, não só por parte das meninas e das mulheres, mas muito importante por parte dos homens, dos rapazes que depois serão homens. E eu acho que isso é um ponto muito importante e que se calhar não é tantas vezes focado o suficiente como deveria ser. Mas não sei se concordas, Tânia. Sim, eu concordo plenamente, até porque aí a questão da perspectiva de género, justamente acho que na história, eu pelo menos eu sentia que parecia que a história da mulher começava só no século XX, com os sufragistas, e na verdade tu nunca abordas aquilo que tem sido o papel da mulher constante, porque vozes dissidentes sempre houveram, dissidentes do status quo, contra o patriarcado, na sua altura houve sempre este tipo de movimentos e nós não abordamos isso o suficiente, nem abordamos mesmo estas mulheres que ficam sempre mais à margem, mas que lá estiveram e também estiveram lá a fazer história, nós não falamos sobre elas. E até eu lembro-me que no secundário eu tive uma colega a perguntar à minha professora portuguesa, então mas porquê é que nós não damos autoras na disciplina de português, não é? O nosso currículo era basicamente só falar sobre autores, essa de Queiroz, Fernando Pessoa, Luís Vaz de Camões, etc., que são todos, obviamente, importantes, mas no fundo isso não é suficiente, não é. Existem também autoras bastante importantes e ainda por cima, sendo português uma história, uma disciplina que acompanha também, tem uma contextualização histórica, não é? E acho que também, por exemplo, no 25 de Abril, que tu disseste, nós temos as novas cartas portuguesas, super importante, um marco também no feminismo português,
que aborda exatamente aquilo que foi a experiência do Estado Novo, o patriarcado nessa altura, e realmente nós, por exemplo, esse texto não falamos sobre Florbela Espanca, por exemplo, pelo menos eu não me lembro de referir, e são todas exemplos de autoras que são importantes e fazem parte da história e que não são devidamente valorizadas nos nossos currículos, sim. Sim, eu estava aqui a recordar-me. Eu tenho uma perspectiva igual a nível do português, mas eu, por exemplo, como eu vim de ciências, acabo por ter também a perspectiva do outro lado da parte das ciências mais matemáticas e físicas, e eu, pronto, vou pôr aqui achas na fogueira, mas também são muito raras as mulheres que me lembro de ter ouvido falar em matemática ou em física. Foram sempre homens, foram sempre matemáticos, foram sempre físicos, foram sempre químicos, e de facto, e depois nós estudamos esses contributos desses homens, mas depois as mulheres acabam por ficar um bocadinho à margem, não é? Mesmo quando, por exemplo, eu lembro-me de falar da Marie Curie, não é? Uma mulher que ganhou prémios Nobel, lembro-me que ela estava sempre associada ao marido, e ela, no entanto, ela desenvolveu alguns projetos sem o marido, o Pierre, e pronto, de facto, tenho que concordar que acho que isso é um ponto muito, muito importante neste tipo de temáticas. Madalena, não sei se me dás autorização, e eu acrescentaria de uma visão que vem mais da área das ciências da educação e da perspectiva dos programas, a questão, complementando o que a Tânia e a Marisa estavam a dizer, depois o que tu acrescentaste, a ideia de que, por exemplo, quando estamos a falar de autoras, também quando são abordadas, são sempre remetidos para espectros muito específicos da língua. Nós falamos de os programas, a última vez que eu revi os programas de português foi há 2 anos, e então o que nós temos é a Sofia de Melbrenner com contos para crianças, e porque a Sofia tem um trabalho vastíssimo, obra a nível, obra poética de alta qualidade, mas é só trabalhada a nível do segundo ciclo e do primeiro ciclo do ensino básico com obras para crianças. Depois a questão da Florbela Espanca como poetisa e nunca como poeta, é a poetisa do século XX. E depois a questão da Lídia Jorge e das questões do género, aquele conto, o George, acho que é assim que se chama, George. Sim. Que efetivamente eu acho que dentro de todo o programa de português que nós lecionamos são efetivamente os poetas do século XX e os autores do século XX que tinham tanta matéria para trabalhar. Nós temos dentro da comunidade de redatores do século XX um conjunto de pessoas que podiam ser trabalhadas precisamente nas questões da representatividade. Temos anomalamente poemas de qualidade de autores homossexuais que o retratam no seu trabalho, de mulheres e de poetas mulheres que têm uma obra vastíssima e que são completamente renegadas para um programa que também tem a ver com isto, tenta perseguir durante 12 anos de ensino, é sempre este ideal de nação, a construção do ideal de nação, que é a única linha comum a todo o programa de português, desde o primeiro ano até o 12º. Posto isto, queria também ajudar aqui à discussão, acrescentando a ideia de que às vezes o que falta, e complementando precisamente o que a Tânia e a Marisa estavam a dizer, eu há bocado à hora do almoço, quando falava sobre este evento com o meu pai, ele perguntava, mas então o que é preciso fazer? Porque mentalidades diferentes, e eu dizia que o que falta é efetivamente a desconstrução do que está feito. É pegar naquilo que nós achamos que é ciência e que é a única perspectiva de ver os factos e dizer, não, mas há coisas para além disto, e há narrativas que se perpetuam, que se reproduzem e que se multiplicam através deste tipo de programas que não são nem mais nem menos do que interpretações
que veicula mais uma vez aquilo que eu estava a dizer anteriormente, e quando falamos de ciências matemáticas e ciências naturais, isso ainda mais é perpetuado. Gostava de acrescentar uma coisinha ao que o Margato disse. Eu acho também seria super interessante que, mesmo nos autores que nós damos em português, por exemplo, já que pronto, estamos a falar agora neste tópico, era importante nós também vermos como é que as mulheres são representadas por esses mesmos autores masculinos, porque às vezes os autores masculinos nós sabemos que representam as mulheres de uma forma bastante redutora, que, enfim, de forma sexualizada, objetificar aquilo que é a mulher, e seria também interessante por neste lado mais da desconstrução, saber que podemos estar a estudar estes textos, mas também estar a estudar estes textos de forma crítica, como a mulher é representada, claro que contextualizando a época, mas também percebendo que aquilo que está neste papel tem repercussões atuais, não é? Que, até porque continua a haver autores contemporâneos que também objetificam as mulheres, também as sexualizam imenso, e isso também seria importante fazer esse exercício em sala de aula, eu acho. A Inês Martins deixou uma mensagem no chat, não sei se a gente viu, mas eu passo a ser a voz da Inês, diz que não pode falar. Eu também creio que quem dá as disciplinas faz a diferença. Digo isto porque, por exemplo, em História no secundário, a minha professora fazia questão de nos dar a conhecer personalidades femininas nos vários momentos importantes da história, mas concordo, claro, que falta o fator género em muitas unidades curriculares. Sim. Mas aqui voltamos à questão da disciplina de Educação para a Cidadania ou Cidadania e Desenvolvimento, o porquê de ser necessário o desenvolvimento de um programa para a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. É porque durante 20 anos de educação pública portuguesa, a disciplina de Formação Cívica ou Educação para a Cidadania foi utilizada para marcar faltas e para complementar a disciplina do diretor de turma. E o único mecanismo, e depois há professores que faltam. Eu há dias estava numa formação do Instituto do IPPS, do ISCTE, sobre a educação para a cidadania, e perguntava-se o porquê de haver necessidade de avaliação da disciplina de cidadania e desenvolvimento, e a única justificação era para garantir o cumprimento do programa, e é a única forma que institucionalmente há de garantir que os professores naquela disciplina e naquele horário fazem referência a este tipo de matérias. Isto é consequência, no meu ver, de um corpo docente demasiado antigo, demasiado com pouca formação para este tipo de questões, e que depois perpetua estes estereótipos frutos da educação que eles próprios tiveram, porque também o Estado não lhes dá ferramentas para desconstruir em contexto de sala de aula. E era isto. Exato, eu ia só acrescentar que, especialmente no ensino básico e secundário, acho que as mulheres estão em maioria, por isso às vezes ter mulheres como professoras não basta, é preciso que elas também tenham esta consciência de género e que também exatamente nos apresentem estes lados, estas perspectivas. Sim, sem dúvida. Vou acrescentar uma coisa, Madalena, desculpa. Claro. Sim, claro. Relativamente a isso que estavas a dizer, Tânia, de ter efetivamente mais professoras no ensino primário e no ensino básico, eu acho que isso também demonstra precisamente aquela ideia muito, muito estrutural da sociedade patriarcal em que vivemos, que é da mulher sempre ligada ao cuidar, sempre ao cuidar dos mais novos. Mais à frente falaremos, mas, por exemplo, a maioria dos professores catedráticos são homens, e há tantas mulheres licenciadas, e a maioria dos estudantes em cursos de educação, que depois irão lecionar escolas primárias e o ensino básico, são mulheres. Mas eu acho que isso também está ligado, lá está, a essa ideia de que a mulher tem que cuidar das crianças e, sei lá, desde a educadora de infância até à professora primária, que é quase como uma extensão da figura da mãe, e, portanto, essa própria educação dos professores para isto não é uma palavra, mas feminização dos programas, acho que também parte, se calhar, de vermos
e de analisarmos porque é que as professoras lecionam os ciclos mais baixos de ensino e porque é que têm quase ter uma função, lá está, segundo as mães. E acho que isso, fugindo um bocadinho ao tema, mas acho que é muito importante também. Sim, por exemplo, eu não sei, Margarida, tu se calhar lembras disto, porque pronto, estiveste no mesmo ano que eu no secundário. Eu lembro-me que um dos temas de escrita num exame de português, não sei se primeira fase, segunda fase, era um texto de opinião sobre o facto de a casa ser um espaço maioritariamente feminino, ao passo que o exterior continuava a ser um meio maioritariamente masculino. Eu lembro-me de ter muitos colegas meus que estavam no exame e eles simplesmente não conseguiram fazer porque eles não consideraram que o espaço exterior fosse um espaço maioritariamente masculino ou que a casa fosse um espaço ainda maioritariamente feminino. Pronto. Eu se calhar passavas primeiro a palavra ao Diogo, que ele levantou a mão e depois eu comento o que disseste. Força, Diogo. Eu queria só levantar um ponto para a discussão que também acho que é relevante neste contexto de falar do feminismo no ensino, que é a questão da educação sexual. Além de todos os pontos que levantaram que são muito pertinentes, também acho que é um ponto importante. Porque acho que, como é que eu ia dizer, uma reforma educativa que não passe pela priorização da educação sexual como algo muito importante, não será uma reforma nunca séria e completa. E porquê? Porque a verdade é que até no sexo as mulheres são discriminadas, não é? Dizendo isto em bom português. E isto de duas formas. Naquilo que é o sexo não consensual, não é? Que na verdade não é sexo, mas pronto. Que é precisamente a normalização da rape culture que temos, o número assustador de violações que ainda existem, ensinar aos rapazes que desde novos são ensinados e é-lhes incutida a ideia que têm que emular a masculinidade e cortejar com muitas aspas a mulher, o que leva depois a comportamentos de assédio e elogios não solicitados que deixam as mulheres muito desconfortáveis e inseguras, naquela questão de as mulheres terem também muito medo de andar à noite sozinha, por exemplo, isso é completamente inaceitável. Olha, está aqui um comentário muito pertinente da Joana, aquela coisa do boys will be boys, não é? Pois isto é natural, porque o homem é inerentemente um ser hipersexualizado que tem que objetificar e sexualizar as mulheres e por isso é permitido tudo, às vezes sobre termos como cortejar ou quer que seja que branqueiam um bocado estes comportamentos muito, muito pouco adequados. E também, não só nesta dinâmica não consensual, mas também no próprio sexo consentido, nomeadamente no sexo heterossexual, também a mulher é muito discriminada porque os homens não têm propriamente ainda um conhecimento muito completo da sexualidade feminina. E há muitos relatos, muitas mulheres que os homens vão para o sexo, fazem o que têm a fazer, tiram a sua satisfação e não têm em conta a satisfação das mulheres, que não conhecem o corpo das mulheres, que não têm qualquer tipo de consideração pelo prazer feminino. E aqui lá está, é importante também a educação sexual deste ponto de vista, porque ainda existe um pouco aquele legado do Freud interiorizado na cabeça de muitas pessoas, na ideia de que muita gente ainda acha que o sexo é penetração, e no caso das mulheres não funciona assim, porque sabemos que a maior parte das mulheres tem orgasmo por via clitoriana e não propriamente por penetração, e portanto há muitos homens que ainda não sabem isso e que não têm em consideração estas coisas, e portanto também é uma vertente muito interessante a explorar, que é mais um eixo de opressão feminina, também por causa da questão da masturbação, porque a masturbação é algo que ainda é muito, muito alvo de tabu e que, especialmente no caso das mulheres, é algo que é muito ainda desencorajado e muito sancionado socialmente, e as mulheres dessa forma às vezes nunca conseguem explorar o seu corpo, perceber o que é que gostam, e também é algo que urge desconstruir todos estes mitos e todos estes comportamentos errados à volta do sexo, e portanto também acho que era um tema interessante para discutir. E era exatamente o segundo ponto da primeira parte, mas pronto. Margarida, não sei se queres comentar antes para avançarmos para a parte fechar, da sexualidade. Eu diria a Paula Godinho, que é professora do Departamento de Antropologia da nossa faculdade, e para também pôr aqui professoras portuguesas que fazem trabalho na área, o que eu também acho que é muito importante, falava da cultura de nós da educação dos jovens, típica
tradicional em Portugal, que a rapariga é ensinada a ter jogos que a viram para si mesma, para dentro. Estavas a falar das dimensões interior e exteriores da socialização das pessoas, e a socialização das raparigas é feita por jogos muito que dimensionalmente é isto. A distinção que ela fazia era entre as raparigas que são viradas para dentro, que brincam com a boneca, que estão sobre si mesmas, e o rapaz ao qual é proposto um conjunto de atividades completamente expansivas. O dar o pontapé na bola, o andar a correr, são os próprios jogos que a sociedade tem como inocentes e como descaracterizados de qualquer papel de género e que completamente tidos como normalizados, são não só resquícios e reproduções sociais deste tipo de entendimento que nós temos como a função do género, a função dos papéis e os papéis de género na sociedade. E acho que, assim, precisamente, Madalena, esta diferença entre os termos pejorativos e os termos que bonificam mediante o género, e acho que sim. Também havia hoje também saiu um vídeo do Núcleo de Estudantes de Gestão da Associação Académica de Coimbra, que precisamente fazia uma pergunta porque eu achei bastante curiosa, que é a diferença, que perguntavam o que é que é uma série de rapazes e homens, o que é que achavam de uma mulher que tem vários parceiros sexuais. E depois faziam todo um questionário e o questionário acabava. E o que é que acha de um homem que tem várias parceiras sexuais? E as diferenças de respostas dizem tudo. Só ler aquilo que está aqui no chat. A Bia diz, penso que a forma como a mulher é ensinada a viver a sua própria sexualidade ainda não está enraizada a esta ideia de submissão. A Beatriz Costa diz, há muito a ideia de que as mulheres servem para dar prazer ao homem e não para merecerem uma troca de prazer mútuo com o parceiro. E a Madalena Moreira, pronto, toda a gente leu, não é? Os homens líderes, as mulheres mandonas. E a Carolina diz, depois ainda há toda a questão da violência no namoro e na pressão para ter relações sexuais. Ainda podemos também falar sobre a forma como os preservativos femininos não são facultados tão facilmente e muitos homens recusam-se a usar preservativos pelo próprio prazer. Muito verdade. Diz Marisa, não tens de levantar a mão. Não, só antes de ir para a questão da sexualidade, só para complementar aquilo que o Margato disse, a questão dos jogos e das brincadeiras é muito importante, mas eu acho que isso até começa antes, que é com a questão dos brinquedos. Quando nós somos miúdos, nem precisamos ir a uma loja de brinquedos, tipo em qualquer supermercado, temos a secção dos brinquedos para as raparigas, que é as coisinhas de brincar e as coisas para arrumar e os bebés para cuidar, tipo, todas as miúdas de 3 anos, ou muitas meninas de 3 anos, andam com um bebê atrás como se elas já fossem meios deles. E se calhar eu também andava, e acredito que muitas de nós andávamos. Ao passo que os brinquedos dos rapazes são assim, carros e coisas para brincar, tipo, para se divertirem uns com os outros, além de todas as atividades físicas do exterior, tipo jogar à bola e não sei o quê, que também perpetuam uma cultura de masculinidade tóxica, claro, mas que lá está, são muito ligadas ao que está fora e ao que é social e depois ao que é político, ao passo que aquilo que somos ensinadas desde que nos lembramos, acho eu, é ao cuidar da casa. Tipo, eu lembro-me de ser pequenina, acho que isso é uma coisa bastante normal, é estar a minha mãe a cozinhar e tinha uma cozinha de brincar ao lado dela, porque queria fazer igual a ela, porque os meus primos não queriam fazer isso. E eu acho que isso é uma questão muito importante, porque lá está, começa antes da escola e continua na escola, mesmo quando já deixamos de brincar com bonecas e com Barbies e whatever, mas acho que é uma questão muito importante. Sim, eu só quero, antes de passar à Madalena, só quero dizer que isso é verdade, mas que fiquei muito contente porque agora neste Natal que passou, eu não sei se vocês ficam atentos a catálogos do Lidl como eu fico, mas já se notava, para além de, pronto, do facto de voltarem à questão dos brinquedos de madeira, pronto, que isto entrávamos em questões sustentáveis de ambiente e não sei o quê,
mas já apareceu um rapaz com bonecas e uma rapariga a brincar com Legos ou coisas de construção. Não é incrível, mas acho que já é um passo e merece valor por isso. Diz, Madalena, força. Por causa do que estávamos a falar das brincadeiras e no facto de saber que a escola é um dos espaços primários de socialização das crianças, eu não tenho a certeza se isto é uma experiência partilhada por toda a gente, mas é uma experiência que eu senti, tipo, nível de primeiro ciclo e que os meus primos que têm essa idade sentem também, que é naquela coisa de toca a campainha, vão todos para o intervalo, os espaços dos campos são sempre dos rapazes. E nas escolas em que eu andei, as auxiliares diziam sempre depois já vem a tua vez. Se as meninas queriam jogar outro jogo, que normalmente não era futebol, não, primeiro jogam os meninos futebol e depois, se tu tiveres tempo, as meninas podem utilizar o campo para brincar. Ou seja, e isto a partir do momento em que tu tens 6 anos e começas a ouvir isto todos os dias, durante 4 anos da tua vida na escola primária, mesmo que depois vás para casa e os teus pais te deixem brincar com os carrinhos e com os foguetões e com tudo, a escola, como o espaço de socialização primário, incute muito isso de ok, então eu vou brincar para outro sítio porque o campo e as bolas e os espaços para correr são dos meninos e agora não são meus. E eu acho que era aí que também tem que vir não só dentro das salas de aula, mas do espaço todo da escola. A Matilde diz, e até mesmo as próprias roupas das crianças, muitas vezes as camisolas das meninas dizem coisas como princesa e alusões a imagens soft e fofinhas, e quando vamos ver as dos meninos dizem guerreiros ou são alusivas à liderança e à força, o que também acredito que contribua para construir os estereótipos de género. Desculpa, para acrescentar este tema, ele diz. A questão da roupa é super importante, isso era uma coisa que eu não tinha pensado muito até há uns tempos, que é, eu lembro desde muito pequena dos meus pais me dizerem, sei lá, se eu andava de saia ou se eu andava de vestido, tipo, senta-te bem, tens que andar bem arranjada, tipo, não podes andar, sei lá, as crianças estão no parque ou estão no recreio das escolas, estão a brincar, e ao passo que os rapazes, ou mesmo numa coisa social, sei lá, uma festa de anos, ao passo que os rapazes podem andar à vontade deles, sujarem-se e brincar uns com os outros, como é normal, são crianças, nós, desde tão pequeninas, sabemos que há coisas que não podemos fazer, não podemos sentar de uma determinada maneira, não podemos dizer isto, não podemos dizer aquilo, porque fica feio, porque nós não queremos ser as mandonas do recreio. E enquanto ele estiver, se nós estamos, sei lá, não estou a dizer que é por mal, mas nós estamos a levar com a nossa mãe, não por mal, a pentear-nos o cabelo, a dizer, olha, não faças nódoas na saia, coisas assim. E eu acho que isso depois se reproduz em todo o comportamento que é levado ao longo da vida, de quase irresponsabilização dos homens sistemática, ou primeiro é por cá, quando, coitadinho, olha, ele é uma criança, ainda não sabe, e depois é, pronto, olha, é do feitio dele, é mesmo assim, enquanto nós, desde tão cedo, somos responsabilizadas por tudo aquilo que fazemos e pelo aquilo que não fazemos, tipo, nas ações mais normais da vida, que é brincar no recreio ou numa festa de anos, e acho que isso é muito importante. A Beatriz diz, nós somos sexualizadas desde pequenas e temos que pensar sempre em como vamos ser percepcionadas pelos outros, principalmente aos olhos dos homens. Sim, sem dúvida. Sinto que também que eu acredito que os rapazes também sintam muita pressão, até a nível corporal, mas sinto que nós raparigas somos diariamente bombardeadas com imagens e vídeos e que nos fazem pensar que o nosso corpo é errado ou que temos aquela barriguinha ali e pronto, já não é uma barriga seca, já não está perfeito, já não está... e não sei se muitas vezes a escola não é também um lugar que perpetua este tipo de ideias. Eu gostaria de intervir. Força! Eu sou doutoranda em Ciência Política e Relações Internacionais e penso que aqui o público é bem mais jovem do que eu. E queria também ouvir um bocado a percepção dos mais jovens, no sentido de nós estamos a viver numa era em que as mulheres, para além dos direitos que nós adquirimos, parece que nós estamos constantemente com uma insatisfação constante. Já temos muitos direitos e isso é bom para todos, mas parece que nós nos pomos sempre no lugar da vítima, com um discurso bastante
repetitivo e cansativo, e parece que cria-se aqui uma zona de atrito entre o homem e a mulher, o feminismo e o machismo, porque o machismo é mau, mas o feminismo é bom. Tá percebendo? Não sei como é que vocês, as meninas mais jovens, veem isso. E também, eu queria saber como é que vocês pensam assim, os homens, nesse caso, porque a sociedade parece que está assim, os homens é uma classe privilegiada. Será mesmo que é uma classe privilegiada? Será mesmo que nós estamos no lugar deles para ouvir as angústias que eles têm, né, que tiveram ao longo da história? Quer dizer, os homens têm direito de votar, os homens têm muito mais direitos do que as mulheres, mas os homens também não iam para a guerra, não tinham aquele peso histórico, sabe? Eu acho que a sociedade está muito voltada para o feminismo, a coitadinha da mulher, e nós não somos coitadinhas, nós somos fortes, somos guerreiras e estamos a conquistar. Mas eu acho que essa divisão, porque agora os supermercados têm que ter o homem vestindo cor-de-rosa e segurando uma boneca, mas por quê? Por que essa necessidade de tornar o homem fofinho e tornar a mulher bruta, quando as coisas surgem naturalmente? Eu fui uma miúda que cresci com homens, senti com meus irmãos, senti esses preconceitos todos, mas não deixava de jogar bola, não deixava de usar fato treino e jogar com os meus amigos, nunca brinquei muito de boneca e não me senti repreendida por isso. Eu acho que estão a exagerar um bocado o papel os homens têm que ser fofinhos, sabe? E a mulher tem que ser muito dura, tem que ser heroína. Não acham que está aqui a mulher a perder um bocado a sua feminilidade e o homem perdeu sua característica também? Queria saber o que é que vocês estão achando também. Eu queria ouvir também a classe mais jovem e perceber o que é que vocês estão pensando. Obrigada. Eu vou dar a palavra, tenho aqui muitas mãos levantadas. Margatas, o que me aparece em primeiro lugar. Bem, acerca da perpetuação... ok, isto vai-se automaticamente, eu sou mesmo um boomer nestas tecnologias. Não, bem, pronto. O quê? Eu acerca de alguma excessiva vitimização que estava a referir e também como perspectiva masculina que aqui está e que acho que posso trazer algo que acrescenta ao diálogo, o que me parece é que não se trata de uma vitimização, em primeiro lugar. Eu, enquanto estudante de ensino secundário, tive quem me ajudasse a fazer a definição entre feminismo e feminismo, e então eu construí uma definição de feminismo e digo-me que tento todos os dias perpetuar-me ou reproduzir socialmente aquilo que entendo como feminismo, num conceito de entender que existem determinados preconceitos sociais que perpetuam sistematicamente e geracionalmente uma valorização excessiva do papel do homem na sociedade em relação ao papel da mulher, e acredito que essa reprodução excessiva e esses preconceitos têm de ser desconstruídos até ao ponto em que uma criança, nasce homem ou mulher, lhes sejam assegurados algo que eu consiga dizer que efetivamente é um mínimo de igualdade de oportunidades. Mas enquanto tal se trata de género, tal se trata de origem social, tal se trata de etnia, eu perspectivo isto numa perspectiva bastante horizontal em relação às clivagens criadas artificialmente na sociedade. Isto eu acho que é uma coisa que a minha formação base é Ciências e Tecnologias, e eu acho que é algo que trago lá, porque não há nada que me indique que a pessoa seja mais ou seja menos pelo pressuposto de nascença. E é por isso que eu acredito que é necessário que estas construções sociais, que não passam disso, sejam desconstruídas para que, num certo ponto da nossa evolução enquanto humanidade ou enquanto conjunto de seres humanos que convivem e que reproduzem práticas sociais, cheguemos a um ponto em que já não seja necessário
eu dizer que aquela menina, quando nascer, como por exemplo no relatório de 2015, a Organização das Nações Unidas dizia que uma rapariga que nasce tem de percorrer, o relatório é muito explícito, aliás, dá imensos exemplos do esforço que uma rapariga, só por ser rapariga, tem de fazer para chegar ao mesmo lugar onde um homem ou um rapaz no mesmo espaço socio-racial, étnico, dessa mesma rapariga, para chegarem ao mesmo ponto. O percurso que têm de percorrer é completamente diferente. Eu acho que isso, em pleno século XXI, socializando como eu socializo e perspectivando as consequências históricas daquilo que veio antes de mim, referenciando também que eu vivo numa zona extremamente ruralizada do país e percebo os mecanismos de perpetuação destes estigmas nestas comunidades mais pequenas, acho que é bastante limitativo nós continuarmos a perpetuarmos este tipo de estigma com o conhecimento que já temos hoje em dia, mas isso é a minha opinião. Obrigado. Diogo, eu vi que tinhas a mão levantada, ainda queres falar ou queres passar a palavra? Não, eu vou intervir aqui por chat também para deixar participar pessoas que não falaram tanto, especialmente mulheres que também estão aqui, que devem ser ouvidas e que ainda não falaram, portanto, como a Margarida, por exemplo, acho que é importante também. Sim, então vá, Margarida, és a próxima, força, o palco é teu. Margarida? Ou se calhar não está a ouvir. Acho que é a net, deve estar a falhar. Yeah, a imagem está parada. Pois é. Exato. Se calhar vou passando a palavra entretanto. Marisa, enquanto a Margarida não volta, força. Só sobre essa questão da vitimização. O feminismo não é, nem nunca foi, sobre vitimização. Aliás, como disse, e eu concordo, nós não somos vítimas nenhumas. E a história mostra-nos isso. Nós fizemos greve, nós fomos à luta por todos os direitos, o direito de voto, o direito do aborto, o direito à nossa sexualidade, o direito a termos direito sobre o nosso corpo e direito sobre nós próprios, tanto há 200 anos atrás como agora. Portanto, o feminismo não é sobre vitimização, muito pelo contrário, eu acho que o feminismo é sobre luta, porque se não fosse essa luta, que não é só no 8 de março, mas que é todos os dias, e que é transversal e que só faz sentido, a meu ver, se for transversal, acho que isso vai precisamente contra a ideia de vitimização. E mais do que isso, o feminismo não é só uma oposição ao machismo. O feminismo, da forma como eu o vejo, não é um slogan, não é uma marca, não é uma coisa que a gente mete lá não sei onde e depois pronto. O feminismo é uma pauta política necessariamente e tem que ser uma pauta política emancipatória. A partir do momento em que é uma pauta política emancipatória, ninguém está aqui a dizer, e menos da forma como eu acho que deve ser visto o feminismo, que todas as mulheres devem ser vistas como mais fortes, ou todos os homens vistos como mais delicados ou mais femininos, mas é precisamente dizer que cada pessoa pode agir e estar na sociedade como quiser, não só homens e mulheres, mas também tentando quebrar um bocado esta perspectiva muito binária de pessoas não binárias, de pessoas que se encontram em todo o espectro de género que não passa de uma construção social. E pegando naquilo que o Margato estava a dizer, eu acho que é precisamente sobre dar a possibilidade a uma rapariga, se ela se identificar como tal, desde o momento em que nasce, que não seja definida pelo aquilo que na maternidade lhe meteram lá um F de sexo feminino e não um M de sexo masculino. E então acho que isso é uma distinção importante. E só uma última nota relativamente à questão dos homens. Os homens também beneficiam bastante do feminismo. O feminismo nunca foi sobre tirar poder aos homens, mas também não é sobre eles. E é importante que não nos esqueçamos disto.
Eu acho que é importante que os homens sejam aliados da luta feminista, mas nós não temos que andar a pedir a homem nenhum que seja aliado da luta feminista. O que é importante é que os homens percebam, isto, lá está, não é uma guerra, não é nós contra eles, é nós, e se os homens quiserem fazer parte de nós, ótimo, contra um sistema que sistematicamente nos oprime e que nos violenta diariamente e que não nos serve. E portanto, eu acho que a luta contra esse mesmo sistema também beneficia os homens, porque o mesmo sistema que mandou os homens para a guerra e que criou aquela noção de masculinidade tóxica que os magoa diariamente, se calhar não tão abertamente, precisamente também por causa da masculinidade tóxica, e o feminismo serve também para quebrar essas barreiras de género e de os homens não choram, os homens, se o homem quiser não chorar, que não chora, o homem não tem que usar cor-de-rosa se não quiser, mas o feminismo é sobre dar a oportunidade dele usar cor-de-rosa e dele chorar precisamente se ele quiser, e não ter que estar com aquela ideia de que um homem é forte, tem que estar de desporto, tem que fazer assim, e isso são essas ideias que o feminismo tenta desconstruir, que também ajudam os homens, queiram eles ser aliados ou não, porque a luta feminista também está a ajudar os homens que não são nossos aliados. Portanto, não é uma lógica de nós contra eles nem de vitimização, é uma luta emancipatória. E eu acho que uma luta emancipatória nunca pode ser vista como vitimização, porque isso é não ter em conta toda a luta histórica que foi feita por tantas e tantas e tantas mulheres por um mundo mais igual, basicamente. Obrigada. Margarida, já tens isto estabilizado? Já queres intervir? Olá, sim. Penso que agora já está bem. Bom, eu penso que a Marisa já disse maioritariamente tudo o que eu gostaria de dizer, mas gostaria só de realçar então a ideia de que o Lidl, ao publicitar crianças masculinas e femininas com brinquedos normalmente associados ao género oposto, é portanto muito bom para abrir essas ideias de que uma criança pode brincar com o que ela quiser, não há nada estipulado, não há regras para isso. E outra coisa que eu gostaria de dizer é que, embora não seja esse o intuito da causa, sinto que há algumas colegas minhas que são feministas e que acabam por estabelecer uma certa barreira entre nós, as mulheres, e os homens, na medida em que, por vezes, eu sinto isso, que estamos ao pé de colegas nossos e elas dizem o homem branco privilegiado, esse macho escroto e certas coisas que eu sinto que por vezes também deixam os homens desconfortáveis porque querem intervir neste nosso movimento maravilhoso, mas que por vezes são afastados com esse tipo de comentários. Não sei se os homens que estão aqui presentes sentem isso por vezes, mas eu tendo 2 irmãos que partilham esta ideia, sinto essa pequena barreira que pode por vezes não ser propositada, mas acontece, infelizmente. Obrigada, Tânia, e só para dizer, o João não soube levantar a mão, mas tem tempo para falar, portanto, se calhar vamos fazer estas 2 intervenções e passamos para a próxima temática, porque senão depois ficamos sem tempo para as intervenções, ok? Sim, eu posso falar o primeiro, João. Ok, eu por acaso ia tocar exatamente no assunto da masculinidade tóxica, que entretanto a Marisa também já tocou, mas ainda bem que a Margarida referiu esta questão do homem branco e de estarmos o feminismo às vezes vincar muito nisso, porque eu também queria exatamente mencionar isso, por isso pronto, até fica bem neste seguimento. Nós temos de pensar que quando nós nos referimos ao homem branco privilegiado, não é que é quase como um tipo ideal, não, é mais um simbolismo do que propriamente, nós não estamos a retirar a importância das lutas que os homens também têm diariamente, porque nós, tal como a Marisa disse, o patriarcado é tão mau para as mulheres como para os homens e oprime ambos de diferentes formas. Portanto, quando nós vincamos no homem branco, também temos de pensar que não só no nosso contexto ocidental, mas também noutros contextos não ocidentais, em que realmente o homem branco também foi esse o opressor. Por isso, eles
ele aparece aqui como o grande opressor em vários contextos, e é por isso também há tanto esse vínculo no homem branco. Eu acho que também, pronto, obviamente que eu falo isto como mulher, e talvez os homens que estão cá presentes poderão referir isso melhor do que o pensamento deles sobre esta abordagem, mas eu sinto que, percebendo a história, aquilo que tem sido a luta, e percebendo aquela que tem sido a opressão feita pelos homens brancos, e referimos ao homem branco porque lá está, em vários contextos realmente ele foi o opressor. Então, compreendendo isto, eu acho que os homens brancos que aqui estão não têm de se sentir ameaçados com esse discurso, e de certa forma não tem a ver com eles em específico, mas tem a ver com realmente o que tem sido a história, o que a história tem mostrado. Não sei se me estou a explicar bem, mas pronto, acho que esta é mais ou menos a minha abordagem deste discurso. Obrigada, Tânia. João, força. Pronto, eu também não quero ocupar muito o vosso tempo, então vou também fazer uma intervenção breve. Foi só porque há pouco falou-se naquela questão de se nós, através da nossa, por causa da intervenção da Eunice, se nós, através da nossa experiência própria, conseguimos sentir essa questão da vida e não sei quem sei o que mais. E eu vou dar a minha perspectiva como homem gay e como jovem gay que passou pela escola e que passou por algumas questões de assédio, de bullying. Muitas vezes bullying não era propriamente a ver com a minha orientação sexual, mas a ver com as minhas características femininas. Então torna-se muito claro para mim, estou num sistema onde estas características femininas são relegadas para um patamar inferior, ou seja, um homem que apresenta essas características é inferiorizado. Então acho que isso é um exemplo bastante claro de como neste sistema patriarcal o papel da mulher está subjugado, porque assim que um homem não apresenta as características masculinas é imediatamente posto de parte. Então isso para mim sempre foi um exemplo muito claro do que era o patriarcado e como é que o patriarcado afeta também os homens. Agora, só para responder um bocado àquilo que a Tânia disse, e que agora falaram da questão do homem heterossexual branco opressor, acho que muitas vezes, quando nós homens ouvimos isso e ficamos incomodados, devíamos também desconstruir um bocado essa inquietação e perceber porque é que ficamos incomodados com isso. Qual é o fundo de verdade que tem essa ofensa, e se calhar usar um bocado o incómodo que nos cria. Não é para fazer uma guilt trip, não é para estarmos aqui a maternizar-nos pelos erros do homem passado, mas é perceber porque é que nos incomoda, qual é o fundo de verdade. E depois transformar isso em coisas boas, transformar o meu privilégio masculino, o meu privilégio branco, etc. E usar esse privilégio para ampliar as vozes não privilegiadas e também perceber o que é que eu posso fazer para melhorar o mundo. Então acho que também é importante percebermos porque é que nos incomoda tantas vezes e porque é que sentimos que estamos a ser ofendidos pelas mulheres, mas se calhar também perceber porquê e usar isso para desconstruir algumas das coisas aqui dentro, porque é muito importante desconstruir aqui para depois desconstruirmos lá fora. Pronto. Incrível. Isto. Bem, eu estou a adorar a discussão, acho que isto dava pano para mangas, mas de facto temos de partir para a segunda temática. No entanto, se sobrar algum tempo, se calhar, Marisa e Tânia, acho que vocês não se importam de regressar à primeira e esclarecer mais questões. Mas bem, passando para a segunda parte, vamos falar aqui um bocadinho sobre a questão do feminismo na academia. Marisa, eu acho que tu tens dados mais concretos sobre isto e por favor corrige-me, porque eu, se estiver aqui assim na baboseira. Eu acho que os números revelam que nós temos muito mais mulheres a entrar para o ensino superior, muito mais mulheres que são licenciadas e que progridem para níveis de estudo, portanto mestrados e doutoramentos. No entanto, isto também pode ser uma ideia que eu tenho e que pode ser errada. Tenho muita ideia de que os corpos docentes nas faculdades continuam a ser maioritariamente masculinos, nomeadamente, por exemplo, em faculdades de engenharia como o técnico. A nossa faculdade até não é um exemplo, se calhar, muito bom, porque até temos bastantes mulheres. No entanto, continuamos a ter, de forma geral, mais homens. Como é que isto se explica e será que estes números podem ser efetivamente reveladores ou podem ser efetivamente consequências de processos de socialização e educação mais primários, como estávamos a falar há pouco? Tânia, não sei se queres começar. Ok. Sim, olha, os dados que eu tive a ver foi que em 2020 54,1% das pessoas que ingressaram no ensino superior são de facto mulheres.
Claro que esses ingressos depois também estão muito distribuídos de forma desigual, ou seja, nós vemos, lá está, que a maioria das pessoas que ingressam em cursos de educação, ciências sociais e humanidades são mulheres, mas depois quando vamos olhar para as engenharias e para as ciências exatas, largamente dominado por homens, e eu acho que isso é uma questão interessante. Agora, sobre a questão dos professores, os dados que eu vi, acho que eram de 2018, mas que dizia que era qualquer coisa como 43-44% de professoras no ensino superior, o que é bastante bom, só que nós vemos que a maioria dessas professoras são professoras auxiliares e professoras substitutas, ao passo que nos cargos mais altos, por exemplo, nos professores catedráticos, a esmagadora maioria são homens. E eu não sei se a maioria das pessoas é daqui, é de CPRI, que até é um curso em que até temos várias professoras, mas mesmo assim eu diria que os cadeirões e as principais cadeiras são dadas por homens. E o departamento de estudos políticos, se calhar, é dos mais igualitários da faculdade. Entre filosofia também, mas há cursos em que essa diferença é bem maior. E então, lá está, se nós formos olhar às mulheres que são professoras e que estão no ensino superior, muito mais na área da educação, na área das humanidades, nas letras, e depois os homens sempre ligados às engenharias e às coisas assim, como é que eu explicar, mais exatas, mais coisas sérias, se é que me entendem. Mas eu acho que uma coisa que também é muito importante falarmos é sobre o pessoal não docente das faculdades, que é quando nós olhamos para quem é que limpa as faculdades, para quem é que cozinha nas faculdades, nós vemos que são mulheres. E mais do que isso, é importante ver que são mulheres, muitas delas mulheres negras, mulheres pertencentes a minorias étnicas, mulheres imigrantes, em trabalhos super, super precários, e isso também é uma coisa que eu acho que vale a pena termos atenção, portanto, não só ao corpo docente, mas também ao corpo não docente, porque essas desigualdades estão espelhadas, a meu ver, de igual forma, ou se calhar de forma ainda mais gritante. Não sei se têm concordo. Eu acho que há aqui uma pergunta, se calhar faz-se agora. Não sei, Madalena. Sim. Só não respondi porque não queria interromper a intervenção da Marisa, mas claro que sim. Eunice pediu para fazer uma questão. Só queria fazer uma questão. Essa última intervenção, a colega falou que há mais homens nas carreiras mais sérias, coisas mais sérias. Assim, então, enfermagem não é uma coisa mais séria, onde há predominantemente mulheres. Isso também das carreiras não tem a ver, não digo que totalmente. É só para refletir, só estou aqui jogando bombas para vocês refletirem. Não digo que totalmente, mas a questão das profissões também não tem a ver, para além do percurso histórico, da nossa história, de todos os vícios, essas coisas todas, também não tem a ver uma questão do próprio gênero. Por exemplo, as mulheres têm mais predisposição para cuidar, para coisas mais tipo, femininas mesmo, não já vem do nosso DNA, tá percebendo? Para vocês pararem para pensar assim, um pouco. Tipo, as mulheres não têm mais essa predisposição para cuidadoras, os homens não têm mais predisposição para os números, coisas mais exatas, não é uma coisa também genética. Isso não só são aspectos sociais, são aspectos químicos, biofísicos que a gente não consegue controlar. Tipo, a maior parte, não digo que muitos homens têm mais tendência para cuidar, mas a maior parte, né, na sua gênese, a maior parte das mulheres tem mais esse espírito de cuidar naturalmente, nem que seja pelo fato de gerarmos um ser humano, é uma coisa que nós não conseguimos controlar muito. É só para vocês refletirem também. Obrigada. Eu, antes de passar à intervenção, só quero dizer uma coisa. Quer dizer que, de facto, existem diferenças biológicas. Fisicamente, nós somos diferentes, muito mais do que no nosso órgão sexual, não é? E posso-lhe, por exemplo, dizer, quando os homens dizem, o que é que estás a pensar? Nada. Eles efetivamente conseguem não pensar em nada, porque, de facto, eles têm um septo no cérebro que separa os dois hemisférios e impede a passagem de
vamos traduzir isto, informações de um lado para o outro. Nós mulheres não, nós estamos constantemente a pensar em alguma coisa. De facto existem diferenças físicas que nos diferenciam, mas eu acho que essa questão dos cursos, eu acho que a discussão vai um bocadinho para além, muito para além das nossas diferenças físicas, e se calhar tem muito mais a ver com a forma como nós somos educados e com a forma como a sociedade nos mete em caixas e nos indica que nós somos isto e somos feitos para isto e não temos possibilidades de fazer mais do que isso. Mas vou deixar, tenho que ver quem é que tem aqui a mão levantada. Ai, agora sou info-excluída, não sei. Marisa, tens aqui, és a primeira, força. Concordo com tudo o que a Madalena disse. Género e sexo são coisas muito diferentes. O género é socialmente construído. Não há estudos que tipo, a biologia não comprova as diferenças sociais entre homens e mulheres e pessoas não binárias. Essa questão do cuidado e de nós, mulheres, estarmos mais, sermos mais para o cuidado, de alguma forma porque geramos vida, isso não é verdade, porque há muitas mulheres que não geram vida, há muitas mulheres que não podem ser mães, há muitas mulheres que não querem ser mães, há muitas mulheres trans, mulheres não binárias, tipo, nem todas as mulheres têm útero, nem todas as pessoas com útero são mulheres. E esse é um ponto que eu acho importante. E depois, nós não podemos associar carreiras ou predisposições a uma coisa genética quando a biologia não nos diz isso. O que nós vemos é que, por exemplo, há mais mulheres em enfermagem, porque se nós formos ver historicamente, a enfermeira é a mulher, mas o médico é o homem. Não significa que isso não esteja a mudar agora, e há muitas médicas e muitas, cada vez mais mulheres, a ingressar em cursos de medicina. Agora, se nós formos ver também esse balanço de poder, em que a enfermeira está sempre acima, em baixo, e o médico em cima, portanto, a enfermeira que cuida, que faz mais aquele papel, sei lá, com as pessoas mais velhas, de cuidar, tipo, quase como uma extensão do lar, ao passo que o médico é uma questão mais... Quando eu digo séria, é no sentido de ser mais levada a sério e ser mais detida como importante, não é que seja séria e não há trabalhos mais sérios do que outros. Agora, isso não vem de uma predisposição biológica, isso vem da forma como nós somos educados. E se toda a minha vida, toda a nossa vida, nos é dito que mas isso do desporto, isso é lá para os rapazes, isso de jogar à bola, pronto, as meninas que jogam à bola até lhes chamam as Marias rapazes, não é? Claro que há mulheres a jogar futebol, agora, esse tipo de atividades são sempre mais vistas para os rapazes, ou a parte das letras mais para as raparigas, as coisas do cuidado, a educação. Portanto, não é uma coisa física, mas é uma coisa social, e eu acho que isso é muito importante ter em conta. Porque é desligar o telefone, mas eu não consigo. Sem dúvida, eu não vejo aqui mais mãos levantadas. Só queria dizer, Marisa, na sequência do que tu estavas a dizer da questão do desporto ser maioritariamente visto como algo masculino, eu de facto, e não vejo isto de todo como vitimização, eu toda a minha juventude, falo como se tivesse 40 anos, mas sempre vivi com o desporto, sempre fiz muito desporto, desde muito cedo, e eu fiz balé durante muitos anos e tinha de ter exatamente uma estrutura física para tal, não é? E eu lembro-me muitas vezes, eu achava que os rapazes achavam que eu era lésbica porque eu efetivamente tinha um corpo que era atlético, que era mais atlético, e eu lembro-me e isto é grave na minha perspectiva, é termos mulheres que perpetuam também coisas que a própria sociedade já perpetua. Eu lembro-me de nos balneários ser muitas vezes, nós despimos-nos, não é? Para trocar roupas e coisas, e eu lembro-me das raparigas gozarem e dizerem: tu és excessivamente atlética e um rapaz nunca vai gostar de ti porque tu és mais atlética do que ele. Portanto, isto são coisas que de facto são se calhar muito mais socialmente construídas do que propriamente coisas que são muito nossas e que são muito mais interiores ou não mudáveis, diria eu. Mas passando para quem sabe isto, alguém levantou a mão. Porquê que eu não vejo as mãos levantadas? Bia, quando estás aí consegues-me ajudar? Consigo, sim, senhora. Levantou o Diogo e depois a Tânia. Então vá, Diogo, és o primeiro que aparece, força. Ok, só rapidamente repetir o que já disseram em relação ao comentário da Eunice, ou seja, não é que seja uma característica que seja intrínseca às mulheres, ou seja,
antes da própria mulher, de uma própria mulher particular, como a Eunice, ou como qualquer uma mulher existir, existe um conjunto de expectativas que são direcionadas às mulheres, que é o que se chama o papel social. E nesse papel social inscreve-se um conjunto de características, no qual está a característica, por exemplo, de cuidar, de ser submissa, de não levantar ondas, de ser muito consentida em relação ao que o homem diz, e todo este conjunto de características, ou seja, não são coisas que são inerentes à mulher, mas são sim expectativas que são inscritas num papel, que são incutidas à mulher que deve ser assim. E por isso é que temos esse aparente paradoxo, que não é paradoxo nenhum, de termos muitos professores universitários, homens, e temos muitas mulheres enfermeiras, precisamente, e deve-nos fazer refletir porque é que há muitas mulheres enfermeiras, porque é uma profissão que está associada à tarefa de cuidar, que por sua vez está associada ao papel de género da mulher. E depois lá está, a Marisa levanta muito bem a questão que, se calhar olharmos para os médicos, que é uma profissão que terá maior estatuto e maior remuneração, ao contrário das enfermeiras, e que está associada a uma tarefa muito semelhante, aí já vemos homens, e isso também não acontece ao acaso. Mas ainda sobre a questão do ensino superior, também queria aqui levantar outra questão, não só em relação ao pessoal do corpo docente, mas também aos próprios currículos, porque o que vemos, e acho que isto será transversal a qualquer área de estudo, e tenho as minhas suspeitas que a Tânia ia falar disto a seguir, porque isto é uma reflexão que muitas vezes fazemos junto e que partilhamos, que é precisamente, se olharmos para os nossos currículos e para a bibliografia que temos que ler, etc., é muito, muito raro ver mulheres, em qualquer que seja a área disciplinar. E mais raro ainda, que, portanto, eu acho que mais do que uma perspectiva feminista binária, temos que ter uma perspectiva feminista interseccional. Ou seja, menos ainda que mulheres, temos menos mulheres que não são europeias, que não são caucasianas, que não são gender binary, não são cis, e que não são heterossexuais. E, portanto, isto de facto é um problema e revela que, mesmo na ciência, no empreendimento científico, sempre foi dada prioridade aos homens, que têm mais facilidade em publicar, a que lhes foi sempre aberto o acesso à publicação, ao ensino, enquanto as mulheres foram fechadas em casa e não puderam ensinar. É que as mulheres, mesmo tendo esse acesso ao ensino, não têm o mesmo estatuto social para poder ter voz no conhecimento como os homens têm, e são muitas vezes menorizadas e não têm acesso ao diálogo científico. E este problema é, de facto, ainda mais exacerbado quando saímos da Europa e vamos para outras zonas do mundo, em que aí muito menos se vê o contributo feminino. E não é que estes contributos não existam. Muitas vezes existem mulheres que têm contributos científicos muito válidos no passado, mas que depois só se fala dos homens nesse percurso científico. Não é que os contributos não existam, é simplesmente não valorizarmos esses contributos. E também é uma reflexão enquanto sociedade e enquanto academia que temos que fazer. Era isso. E, novamente, a Tânia ia pegar neste ponto. Foi uma boa intervenção. Tânia, não sei se queres acrescentar alguma coisa para depois introduzirmos o tópico da forma como a pandemia de Covid-19 teve efetivamente um impacto na carreira das investigadoras e na publicação de artigos por mulheres, mas o palco é teu, força. Eu reitero tudo o que já foi dito até agora. Eu queria só também dizer que esta ideia de mulher como cuidadora também põe na mulher uma pressão para a maternidade, que só porque eu tenho um útero, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser maternal. Toda esta pressão para a mulher que tem de fazer este percurso e depois constituir uma família também está muito associado a esta ideia de mulher como cuidadora, etc. E depois outra coisa que a Madalena referiu, eu tenho também de contrapor, que foi, eu acho que nós não devemos culpar as mulheres por perpetuarem estereótipos contra elas mesmas. Eu acho que não devemos culpar, não devemos dizer tu és mulher, então tu em primeiro lugar devias quebrar, devias romper com este tipo de pensamento, porque lá está, a sociedade é constituída por todos nós e todos nós contribuímos coletivamente para este tipo de pensamentos. Eu estou a ficar sem bateria, boa. Esperem só um bocadinho. Mas sim, basicamente, pronto, continuando. Sim, mas eu acho que não devemos culpar as mulheres mais por perpetuarem estes estereótipos, e isto também é uma coisa que se vê muito, que é as mulheres são muito mais umas para as outras, este tipo de competição, ou por exemplo aquele post que há uns tempos teve também no Instagram a ser partilhado, de um bocado como culpar, acho que era a Kendall, por
por estar a mostrar uma certa foto com um certo ideal, quando na realidade somos nós que, como sociedade, contribuímos também para a criação de todos estes estereótipos e todos estes ideais também. E portanto eu acho que não devemos pôr a pressão mais sobre a mulher para corrigir este tipo de estereótipos, mas deve ser algo coletivo, eu acho. Mas pronto, era só esta a parte que eu queria deixar aqui, e se calhar pegando um bocadinho, não sei se continuamos já com a questão do Diogo sobre os currículos, mas eu concordo perfeitamente com tudo aquilo que o Diogo disse, até porque eu agora neste último semestre eu tive apenas um professor e tive três professoras, e foi uma grande diferença entre aquilo que era um currículo de um professor e aquilo que é um currículo de uma professora, o que nem sempre se vê, porque nem sempre as professoras também têm essa atenção com perspectiva de género. E de facto eu acho que quando nós vemos que as mulheres, apesar de serem mais licenciadas, haver mais mulheres licenciadas, mais mulheres no ensino superior, nós temos que nos perguntar o que é que acontece no percurso dessas mulheres, no percurso académico, para elas depois começarem, quando nós já chegamos ao topo, quando já começamos a ver quem é que são os professores catedráticos, quem é que são os professores associados, quem é que são as investigadoras, o que é que acontece e porque é que elas estão em menor número. Porque eu também vi aqui umas quantas notícias a dizer que, por exemplo, na chefia de instituições de ensino superior, ou seja, reitoras, etc., só 13% das instituições que têm uma mulher a liderar a instituição. Eu até posso mandar aqui essa informação. E isso é um número bastante pequeno para aquilo que são as mulheres licenciadas e também aquilo que são as mulheres que estão no ensino superior como professoras, que eu acho que já existe mais ou menos um número igual, mas mesmo assim, como a Marisa já tinha dito, os professores catedráticos são maioritariamente homens. Ainda não está, as mulheres ainda não chegam a esse patamar. Eu vou mandar aqui esta notícia. E pronto, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Marisa, não sei se queres acrescentar alguma coisa à ideia da Tânia. Não? Ninguém quer comentar? Olhem, eu posso só dizer uma coisa na questão dos currículos, se for possível. Tudo o que quiseres. Nesta questão dos currículos e da literatura, eu acho que um contra-argumento que surge muitas vezes, e é quase automático, é nós pensarmos: ok, mas os textos clássicos e os autores clássicos são homens e nós não podemos alterar isso, não sei o quê. Isso acho que é um exercício muito fácil de fazer. O problema é que os autores clássicos e os textos clássicos são de homens porque a sociedade assim o permitiu, porque a sociedade os puxou para a ribalta. Acho que é um bocado o nosso trabalho como sociedade moderna do século XXI, que já ponderou, que já consegue localizar problemas, e desenterrar essas mulheres que foram abafadas e que foram postas para segundo plano, e dar-lhes a luz que elas merecem e que a história não foi capaz de dar essa justiça. Nós não podemos continuar a desculpabilizar mas são os textos clássicos, os filósofos são estes são todos homens, temos que gostar dos clássicos. Ok, mas e se olharmos para o passado e formos enterrar todas estas vozes que foram abafadas, todos estes textos, todo este trabalho que está para trás, porque nós temos esse poder, não podemos ter, às vezes, que é nesta passividade de dizer é assim porque foi algum motivo, porque a história assim o fez, porque o patriarcado assim o fez. Então acho que nós temos o poder de actually fazer a mudança, não é? E neste caso os currículos passa por nós ir procurar estes textos alternativos, estes textos que não tiveram tanta luz, porque a história não lhes deu essa oportunidade na sua devida altura. E pronto, era só para acrescentar nesta questão dos currículos este ponto. Eu também gostava de acrescentar uma coisinha ao que o João disse, que é, apesar de as mulheres não estarem nos clássicos, existem de facto críticas de mulheres a esses próprios clássicos que não são apresentadas no currículo e que também dão uma perspectiva crítica daquilo que tem sido o mainstream. Isso também não consta e nós não somos confrontados com o que é, com críticas, com o que é diferente do que é o dado pela norma. Isso também é super importante, especialmente quando elas introduzem esta perspectiva de género que muitas vezes é esquecida pelos próprios clássicos. Ok. Alguém quer fazer mais alguma intervenção ainda na temática dos clássicos? Ok. Tânia, então
a minha questão agora era exatamente sobre o que é que dizem os números acerca do impacto que a pandemia teve na carreira das investigadoras. O que é que mudou? Portanto, nós também temos a discutir isto no outro dia. Ou seja, quando nós fomos todos mandados para casa, o que aconteceu foi as mulheres, porque lá está, a sociedade impõe-nos este papel da mulher como a cuidadora de casa, então quando nós fomos todos expostos em casa, o que aconteceu foi que muitas mulheres investigadoras acabam por ter essa pressão das tarefas domésticas que se calhar os homens investigadores não têm no seu meio doméstico, não é? Portanto, acabamos por consequência disso, ter menos publicações de investigadoras. E depois também uma coisa interessante que eu estive a ler foi quando nós vemos quem é que está representado nos mídias a falar, quem é que está na linha da frente, estou a falar de virologistas, infecciologistas e não sei o quê, a falar nos telejornais, são sempre homens, mas na realidade nós já vimos que nos dados dizem que na linha da frente, até na grande maioria, estão as mulheres. Por isso, onde é que estão estas infecciologistas, onde é que estão as virologistas? Não têm estado representadas também do que tem sido o comentário na televisão. E depois também, outra questão que eu queria, que também posso ligar com, isto não tem muito a ver com o Covid, mas tem a ver também com a questão das mulheres no ensino superior, que eu também acho super interessante, mas é o facto de haver creches e serviços de jardins de infância e não sei o quê nas universidades, e só 2 universidades, que é a Universidade de Lisboa e de Coimbra, penso eu, têm este tipo de infraestruturas que dão para os filhos de investigadores, de professores e de funcionários, e achei uma questão muito interessante, que era este tipo de infraestruturas são especialmente importantes para famílias monoparentais e, por exemplo, em Portugal, famílias monoparentais, na sua maioria, são constituídas por mães solteiras. Então, investigadoras solteiras que estejam agora nesta fase da pandemia não têm esta almofada, não têm forma de realmente conseguir fazer o seu trabalho e também estar em casa. É muito mais difícil conciliar as duas coisas e não sei, isso é uma coisa que nós temos também a refletir e que poderá ter repercussões no futuro, porque nós sabemos que a academia tem muito esta mentalidade de publish or perish, por isso se nós estamos a publicar, isso pode ter um impacto importante na vida destas investigadoras. Marisa, queres acrescentar alguma coisa? Concordo com aquilo que a Tânia disse. Eu acho que aí há uns dias saíram os dados que durante a pandemia o número de artigos científicos publicados por mulheres diminuiu para metade face ao tempo pré-pandemia. E obviamente que isso não quer dizer que as mulheres só pararam de trabalhar, significa que a partir do momento, e não só as investigadoras, mas todas as mulheres, a partir do momento em que fomos para casa, essas mulheres investigadoras e outras continuam a ter as suas prescrições, a fazê-las à distância, quando isso é possível, quando há sequer essa possibilidade, que muitas das vezes não é o caso, isso é muito importante, mas são investigadoras ou professoras e têm que cuidar das crianças e têm de cozinhar e cuidar do marido, que não é criança, mas é como se fosse, e cuidar da casa. Portanto, todo um trabalho, A, não pago, e B, que acrescenta à carga horária normal, que eu acho que é muito importante. Isso que a Tânia falou, da questão das creches, a necessidade de creches públicas é uma reivindicação de algumas vertentes do feminismo há vários anos. E é muito importante, porque o que nós vemos agora, lá está, com a pandemia, é pessoas com 1, 2, 3, 4 filhos. Tipo, como é que essas mulheres conseguem estar a trabalhar? Ainda não sei uma notícia de uma professora com 3 filhos bebés.
enquanto que nunca se mete essa questão aos homens. Tipo, ninguém vai perguntar a um homem que esteja em teletrabalho, um investigador ou um professor, e então, quem é que fica com os seus filhos? Porque toda a gente sabe que quem fica com os filhos é a mulher. Porque quando nós não... a questão... Voltamos sempre à questão do cuidar. E só quando nós resolvermos a questão do cuidar é que nós vamos chegar a algum lado na luta feminista, porque durante tanto tempo as mulheres que podiam deixavam esse cuidado para outras mulheres, que não era resolver o problema, porque enquanto que eu, mulher branca, privilegiada, posso deixar o meu filho, se calhar vou deixá-lo com uma mulher migrante a receber um ordenado que não é minimamente decente. Agora ficamos em casa, temos que ser nós a cuidar, não só da casa, mas dos filhos e etc. E vemos que esse problema não está resolvido, porque são tantas e tantas mais horas de trabalho semanal que não só não são pagas como acrescem. E desculpem fugir um bocadinho ao tema das investigadoras, mas eu acho que isto é muito importante. Quer dizer, não podemos falar da pandemia sem falar de uma pandemia que não agravou as dificuldades para toda a gente, porque efetivamente não estamos todos no mesmo barco. E outra questão que eu gostava só de mencionar, não específica às investigadoras, que é também a questão da pandemia, na questão da violência doméstica, que é estar em casa é também, para muitas mulheres, um perigo acrescido, porque é estar em casa 24/7 com um agressor, e já tivemos tantas vítimas de violência doméstica em todos os anos, mas no ano passado, e eu acho que que são questões que, desculpa fugir um bocadinho ao tema, mas acho que são muito importantes quando falamos do impacto da pandemia na vida das mulheres. Sim, eu estou só a deixar um link também de uma notícia que vi no público exatamente sobre a violência doméstica e a pandemia, vou deixar aí para quem quiser. Eu queria só recuar um bocadinho, porque há pouco tempo, e isto passou-me, e peço desculpa à Joana que comentou isto, mas eu acho que é importante voltarmos aqui. Como eu acho que isto é dual, como se sentem os homens pais solteiros? São menos válidos por serem mulheres e por isso não têm o gene cuidador? Por não serem, mas não é. Ok. Sim, acho que era... Pois, eu sou disléxica. Ok, não sei, Marisa, Tânia, se alguém quiser aqui falar sobre isto, acho que é um tópico interessante. Onde é que está essa pergunta? Eu não... Vou-te localizar na hora, 7 horas e 12 minutos. É o mais exato que te consigo localizar. O meu comentário foi só mesmo porque nós estávamos a falar sobre o gene cuidador, né, dessa teoria que fala que as mulheres têm uma maior predisposição para serem mães e para serem aquelas que cuidam naturalmente, mas o que é que isso diz aos pais que são pais solteiros, que são homens solteiros, que a mulher, não sei, não está presente? O que é que isso diz para... O que é que lhes faz sentir na sociedade e como é que eles são vistos? É só essa a minha pergunta. Helena, só desculpa acrescentar uma... Tudo o que quiseres. Para o papel das mães solteiras e para o papel dos pais solteiros nas dinâmicas da sociedade, nós vemos que nem sequer são iguais. Portanto, o que nós vemos com a mãe solteira, especialmente se for jovem, desculpa eu ter, mas é real, a desgraçada que se deixou engravidar quando era nova e o coitado do rapaz, que olha, pronto, não tinha maturidade suficiente para curar os coitadinhos dos homens ilibados a vida toda de qualquer responsabilidade, é verdade. O pai solteiro, de certa maneira, é um guerreiro. E não estou a dizer que não seja, claro, qualquer pessoa que consiga criar um filho sozinho, tipo, mas é importante termos em atenção que essas pessoas nem sequer são vistas de forma diferente, de forma igual. E essa distinção é muito importante, porque claro que os pais solteiros, especialmente agora com a pandemia, também se sentem, qualquer pessoa que esteja a cuidar de alguém sozinho se sente, mas nem isso somos vistos de forma igual, quer dizer, um homem é um guerreiro e nós, pronto, coitada, deixou-se engravidar, não é? Devia ter tido mais cuidado, enquanto ele, olha, herói mesmo, porque criou um filho. E eu acho que isso é importante.
A Beatriz Batista diz, sobre este tópico existe aquela frase típica relativa a pais solteiros, tem que fazer o papel de pai e de mãe ao mesmo tempo, então mas existem características ou aspectos que à partida podem ser tratados ou assumidos por um pai por ser homem? Madalena Moreira levantou a mão. Tipo, eu não queria bater palmas, desculpem. Não, eu só ia dizer, é tipo, isso resume-se simplesmente, é que assume-se que uma mulher sozinha pode ser mãe, pode ser tudo, faz tudo sozinha e segue para bingo. Enquanto um homem nunca há de conseguir fazer nada sozinho, porque sempre cuidaram dele e ele não sabe cuidar dos outros. Ou seja, é sempre geracional. Porque as mulheres sempre trataram e os homens, quando se veem sozinhos a ter que tratar alguém, não, as mulheres é que conseguem tratar sozinhas. Os homens precisam sempre de ajuda para saber tratar. E é essa a coisa que se reproduz sempre. Margarida, levantaste a mão? Sim, é um comentário muito rápido. A propósito disso, eu gostaria só de dizer que eu ouço este comentário muitas vezes e que eu acho que é tão errado, que é quando um casal homossexual de dois homens se junta, há sempre aquela coisa de, se eles forem adotar uma criança, de mas qual deles é que vai fazer o papel da mulher? Ou então vai faltar o papel da mulher na educação daquela criança. E eu não concordo e queria só deixar aqui este comentário. Mas isto aqui, se me é permitido o comentário, estamos a falar da heterossexualização dos casais homossexuais, que é uma coisa bastante comum em qualquer tipo de casal homossexual. E que também é preocupante e é prova de que efetivamente perpetuamos estereótipos nas várias dimensões da nossa vivência social. Madalena, a Inês Caseiro e a Madalena têm a mão levantada. Eu sei. Okay. Só deixa de ouvir uma gata assim de repente e pensei que tinha sido eu. A Inês, força. Olá, estão-me a ouvir? Sim. Eu só queria acrescentar uma coisa ao que o Gonçalo disse, que é aquela questão muitas vezes que a gente ouve falar quando é, por exemplo, um casal homossexual de raparigas. E quem é que veste as calças da relação? É mesmo tipo, mas alguém tem de vestir as calças da relação? Pronto, e era só esse o meu comentário. Obrigada e boa sorte. Estou a adorar. Madalena, acho que agora é a tua vez. Sim, era o que foi o que o Margarida e a Inês disseram. Eu acho que nós já tínhamos falado disso no início, que é o facto de ver traços femininos e traços masculinos como opostos que se complementam. Ou seja, um não funciona sem o outro. Ou seja, e é um binário. E tu vês isso, é um binário e tu precisas de 1 mais 1 para formar 2. Quando na verdade é um espectro muito mais complexo que 2 pontos opostos que precisam um do outro para funcionar. E que precisas de rebaixar um para o outro funcionar ou que precisas de baixar um... Pronto, é só isso. Tipo, não são duas coisas opostas, portanto tu nunca as vais poder comparar como se fossem iguais, que é o que se continua a fazer. Madalena, desculpa, se me permites. Força. Eu acho que isso também nos leva à atenção de sempre lá está as coisas como binárias. E ver as coisas como binárias não se confere a essas pessoas, por exemplo, um casal de 2 mulheres lésbicas aqui pergunta, mas quem é que veste a calça na relação? Mas também às pessoas que não são binárias e às pessoas que não têm esse tipo de representatividade, seja na mídia, seja nas relações, seja nas faculdades, etc. Portanto, eu acho que fere não só homens e mulheres, mas também pessoas não binárias que têm que ser incluídas nas discussões e precisamos, se estamos aqui a falar de feminismo, tem que ser verdadeiramente inclusivo. Certo. Ok. Mais alguém quer intervir? É assim, eu não consigo ver toda a gente, portanto as pessoas que batem as palminhas, eu não consigo vê-las, portanto. Ok. Mas eu acho que acho que não temos aqui mais intervenções. Não sei se a Marisa e a Tânia, enquanto oradoras, querem dizer alguma coisa, lançar ainda algum tópicozinho assim que considerem interessante. Não? Nenhuma? Ok. Então, pronto. Eu acho que foi um bom convívio. Acho que foi uma tertúlia muito boa. Pronto. É isto, também não se me oferece dizer mais nada. Pronto.
Não sei, Bia, queres dizer alguma coisa? Deixares apelar outra vez para que sigam o Netfree nas redes sociais, fazer a tua parte de youtuber? Ok, minha parte de youtuber. Não, dizer mesmo que gostei imenso da discussão que foi aqui gerada, eu acho que foi mesmo muito importante. Os contributos vários e mesmo quando nós não concordamos em tudo, eu acho que é mesmo aqui que está o cerne da questão e desta desconstrução que é preciso ser feita. Portanto, eu acho que foi uma boa celebração do Dia da Mulher, a todos os níveis. E muito obrigada a todos e a todas É por terem bastante participado. de aprender com a Marisa e com a Tânia, é sempre um privilégio e um prazer. E não só. Eu E acho não que houve só, aqui exato. intervenções tipo super brilhantes. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, subi à parte do encerramento, é contigo. Pronto, então muito obrigada a todos, já sabem, pronto, a parte youtuber, subscrevam, né, que acompanhem nas próximas atividades. Mas a sério, muito obrigada e tenham uma boa semana. E feliz Dia da Mulher para todas as mulheres e homens e pronto, feliz Dia da Mulher para toda a gente.